Alô, gente, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais um bate-papo, uma conversa sobre as coisas espirituais, aquilo que pertence a Deus. E nesta noite, comunica com os amigos, com seus parentes, vamos compartilhar essa live na presença do Senhor Jesus. É um bate-papo onde nós conversamos sobre as coisas de Deus, sobre aqueles pontos mais relevantes que é importante uma resposta para você. Então vamos comunicar, vamos compartilhar, vamos chamar todos para participarem deste momento online, ao vivo, olhando para você, você olhando para mim. E daqui um pouco Jaque estará presente, Jaqueline Canuto, fera naquilo que faz. Deus está abençoando muito a Jaque em toda essa estrutura. Nós sabemos que é um momento muito importante para a igreja em toda a parte do mundo, quando estamos vivendo um momento assim delicado sobre coronavírus. Nós precisamos muito da presença de Deus, precisamos muito da orientação dos céus, precisamos muito do conhecimento para vencer todas as intempéries da vida. E desde já eu quero deixar para você um convite para você começar a pensar. Amanhã, ao meio-dia, nós estaremos aqui pelo canal Instagram, fazendo uma oração do meio-dia. Nós vamos conversar daqui um pouco sobre isso. Mas é importante você já se preparar para esta oração, para um combatimento, para uma guerra contra as trevas, contra as forças imperadoras do mal. Queremos vencer todas as batalhas, todas as intempéries e destruir todas as armadilhas de Satanás. Ao meio-dia, amanhã, nós estaremos iniciando mais uma vez nossa oração. A Jaque está chegando, devagarzinho, bonitona, como sempre. Oi! E aí, como é que tá, Jaque? E aí? Tanto tempo que você sumiu, hein? Estou de volta. Agora sim, voltou legal. Bacana te ver de novo aí e compartilhar tudo aquilo que Deus está fazendo. Desde já, obrigado pelo teu trabalho, pelo teu empenho, né, em me colocar na rede social, você e o Júnior, mas você é praticamente a mentora disso tudo, você é a construtora desse negócio. Eu estou muito feliz com você. Né? Mas você é fera, né? Tem a mente jovem, a mente boa para trabalhar essa mente velha aqui. Diz que o boi velho conduz bem o boi novo, né? Vamos trocando experiência. É isso aí. E aí, Jaque, como é que tá as coisas? O que é que você tem pra gente nesse início de live? Eu acompanhei as outras, vi que teve bastante bate-papo polêmico, né? Bastante. Então hoje vai ser mais leve, acho que esse é o propósito, nada de polêmica, a gente vai tirar um pouquinho de lado, vamos relaxar um pouco, gente. Vamos tirar algumas dúvidas hoje, até deixo já aberto para perguntas até no final, e podem ir falando que a gente vai batendo um papo com você sobre a oração do meio-dia, que vai começar amanhã de fato, né? Segunda-feira foi mais uma explicação, então, mas tem cursos e a sua pregação de mais de 2 horas, é muito extensa, é muito detalhada, né? Até eu acompanhei um pouco, nossa, a gente fica, é muito horário específico, é muita explicação muito específica, é muita coisa profunda que a gente precisa realmente entender. Então, hoje, lógico que a gente não vai aprender tudo, mas a gente queria tirar algumas dúvidas, então, para começar amanhã, de fato, a oração meio-dia, na live, tudo, com o Vitor Ornella, e a gente acompanhar e ver o que é, algumas dúvidas que a gente tem. Então, vamos começar assim. Eu vi que você tinha falado que sua mãe se orava ao meio-dia, né? Minha mãe sempre orou ao meio-dia. Né? Eu conhecia a oração do meio-dia pela minha mãe. Geralmente, ao meio-dia, ela parava alguns minutos. Nem sempre tomava uma hora de oração, mas ela fazia suas orações pela orientação do seu pastor.
Naquela época era mais difícil do que hoje, né? As coisas eram muito isoladas, muito diferentes, a igreja era muito complicada, muito presa, radicada em coisas que trazia dificuldade. Então, minha mãe ao meio-dia ela clamava para que Deus desse uma tarde de bênção para toda a sua casa e também orava pela família. Ali eu via minha mãe orando. Mas quando eu cheguei na casa de recuperação, interessante que tinha um grupo que orava ao meio-dia. E eu achei aquilo interessante, porque minha mãe orava ao meio-dia. Aquele grupo orava ao meio-dia, eu falei, eu vou orar também. E aí comecei a orar sem saber por quê, a motivação, só por saber que minha mãe orava e que aquele grupo estava orando. Aquilo me deu um desejo de iniciar e comecei. Entendi. Alguma dessas duas partes tinha te dado alguma explicação? A sua mãe ou a clínica? Não, porque minha mãe não dava isso, é porque minha vida complicou demais, então era meio diferente. Mas na casa de recuperação também não tinha uma aula específica sobre horário. Mas aí eu li um versículo que chamou a minha atenção. Está lá no Salmo 119, verso 164. Salmo 119, verso 164, que diz, Davi falando assim, o salmista, 7 vezes ao dia louvarei ao Senhor e adorarei. 7 vezes. Então, aquela palavra 7 vezes, como uma pessoa adora durante o dia, ora ou louva durante o dia, especificamente 7 vezes. Então, tem que ter 7 horários. Não é contar, eu vou louvar a Deus 7 vezes. Senhor, eu te louvo e te adoro. Deus, eu te louvar. Não, é horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou. Pelo dia tá bom. Né? Aí eu fui olhar. Daí você começou a estudar os horários. Aí despertou dentro de mim uma curiosidade sobre 7. Aí está o versículo 164. Despertou, porque 7 vezes, falei, caramba, então deve ter alguma coisa aqui interessante. Aí eu fui buscar na Bíblia. O tempo foi passando e eu fui descobrindo que tinha o evento da meia-noite, tinha o evento das 3 da manhã na Bíblia, tinha o evento das 6 da manhã, das 9 da manhã, ao meio-dia, às 15 da tarde, às 18 horas. Fechava às 7. Aí eu descobri que esses 7 horários, Davi, o salmista, estava dizendo, nesses 7 horários, né, eu orarei, adorarei e clamarei ao Senhor e o servirei. E comecei a orar esses 7 horários. Na verdade, eu orava os 7. Na casa de recuperação, eu orava os 7 horários. Todos os dias, praticamente, nem que fosse 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas geralmente eu tirava no meu jejum, eu tirava as 7 horas de clamor. E aí isso foi mexendo comigo. Aí eu comecei a separar horários específicos. Por exemplo, 6 da manhã. Eu peguei como específico, meio-dia e 18 da tarde. Eu fiz 3 dessa escalada para viver isso. Porque eu li no Salmo 55, verso 17, lá está dizendo assim, Davi diz assim, pela manhã, à tarde e ao meio-dia, orarei e clamarei ao Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Então, ele está dizendo de manhã, de tarde e ao meio-dia. Quer dizer, ele pula de manhã, ele podia pular de 6 para 9, de 18 para 15, ou de 15 para 18, ou vice-versa, mas meio-dia ele não pulava. De manhã, tarde e ao meio-dia. Então, ali no Salmo 55, verso 17, me puxou para dentro do meio-dia. Parece que o meio-dia ficou mais focado. Depois li o Salmo 91, verso 6, que diz assim, não temeu terror noturno, nem praga, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então, o meio-dia passou a me puxar. Ao meio-dia passou a me levar para um campo
espiritual interessante. Sim, não era apenas coincidências, né? Sua mãe está orando na clínica de recuperação também. E eu falei, Era eu vou para tudo dentro. muito específico. Sim, Porque esse foi certo, 7 né? horário é Chegou muito saindo de Deus. bacana. O 7 horário é bacana, né? Para novos convertidos, como eu era, para novos chamados, vocacionados como eu era, né? Então eu separava mesmo. E esse tempo eu fazia jejuando, lendo a Bíblia e orando. Aí cresci na oração do meio-dia. Onde eu tivesse meio-dia, eu sempre tirava meio-dia, até que fui crescendo na graça, no conhecimento, me estruturando. E quando foi em 2001, lá na Itália, em Palermo, a gente, na Sicília, na ilha, quando a gente iniciou um trabalho lá, eu, Eva, Júnior, Tilico, nós fomos morar lá, junto com um grupo de italianos, pastor Eliseu, Giuseppe, Filippo, e a família desse povo. E aí Deus me mandou orar ao meio-dia, e eu estava orando, na verdade, 40 dias de jejum, com 7 horas de oração. Mas era isolado, 40 dias dentro do templo. Então eu girava às 7 horas, de 3 em 3 horas, girava de meia-noite, 3, 6, 9, meio-dia, 3, 15 da tarde, 18, e ia embora, até que chegou no 35º dia. Então esse meio-dia mudou tudo dentro de mim. Porque eu estava em oração e Jesus chegou e falou para mim assim, Paulo, eu quero falar contigo. Aí eu sentei no chão e ele falou, você sabe a importância de orar ao meio-dia? Falei, sei, senhor. Você sabe, você tem conhecimento do valor, da importância? Falei, sei. Aí ele me fez a pergunta na terceira vez, eu falei, não sei nada. Aí eu parei, porque a terceira vez responder para Jesus que sabe, tem que saber legal, né? Falei, não, senhor. Ele disse assim, então eu vou te explicar. Senta aí. E mandou eu abrir a Bíblia italiana. Quando eu abri a Bíblia italiana, na língua estava escrito, né, exterminador e que imperversa mesmo dia. Quer dizer, o exterminador que invade, perversar, quer dizer, invadir para destruir tudo ao meio-dia. Em qual versículo isso? Salmo 91, versículo 6. Na língua italiana é muito forte, porque não está escrito mortandade, está escrito exterminador. E não está escrito que ele chega, diz que ele imperversa. É um sentido agressivo de posse, de violência, de massacre, de extermínio, de invasão, de privacidade, de quebrar tudo, destruir tudo, arrebentar tudo. Quando eu li aquilo ali na língua original, eu falei, meu Jesus. Aí Jesus falou, Paulo, você sabe, ao meio-dia, você é um ser sem sombra. Eu falei, como é que é? Ao meio-dia, você não tem sombra. O dia vira ao meio-dia, e nessa virada de dia, a coisa pode acontecer, pode vir uma sombra maligna, maldita. E você virar o dia debaixo de treva, debaixo de guerra, debaixo de derrotas, de fracasso. Eu falei, mas como é isso? Ele disse, por exemplo, você está aqui em Palermo, capital da Itália, onde? Eu falei, é Roma. Ele disse, então, meio-dia Satanás passa pelas capitais e reúne os seus principados e dá comando para devastar a cidade. E aí o negócio foi desenrolando e eu fui entendendo que realmente eu não tenho sombra ao meio-dia. Aí me veio na minha... Ele falou assim, leia Deuteronômio, assim do jeito que eu estou falando. Leia Deuteronômio, eu nem sabia, capítulo 28, verso 29. Porque do versículo 1 ao versículo 14 só fala de bênção, só bênção. Deuteronômio 28, de 1, versículo 1 ao 14 é bênção, é realização. Mas do versículo 15 ao versículo 68
que é todo o comprimento, são 68 versículos, do 15 ao 68, é só maldição. E no versículo 29 diz que você palpará como cego nas trevas, ao meio-dia será roubado, não há quem te socorra, não há quem te ajude. Em pleno meio-dia, que você deveria estar fluindo na luz, está mergulhado nas trevas. Aquilo me chamou a atenção. E aí me levou para Isaías 59, verso 10, que fala a mesma coisa. Entre os robustos estarás nas trevas em pleno meio-dia. E aquilo ali me chamou a atenção, porque falei, meu Deus, então tem muita gente mergulhada nas trevas. E ele disse, você pode quebrar a legalidade das trevas, romper com os grilhões das trevas ao meio-dia. E eu entrei na dimensão da oração com conhecimento, onde nós vamos conversar um pouco mais. Que interessante, né? É muita coisa assim que acho que a gente, pelo menos eu, sou o raso do raso do raso. É muito, muito interessante tudo isso. E é interessante como você vê que como a sua mãe e na clínica conciliaram, os dois oravam. Isso te chamou a atenção e começou a orar, mesmo sem saber profundo a razão, né? É verdade. E aí, quando Jesus te chama e fala, você sabe por que está orando? Você fala, sei, pela terceira vez, parece Pedro. Não, a pergunta Me ora, Pedro. Então, quando tá lá, sabe direitinho, fala, não sei muito bem, deixa eu entender então com Jesus. E aí, realmente, ele te mostra coisas que pela gente, a gente não ia conhecer isso nunca. É uma coisa sobrenatural mesmo. Você vê, você falou sobre Pedro. Jesus sempre vai perguntar 3 vezes a qualquer pessoa quando ele está indagando alguma coisa, ou questionando. Pedro, ele fala, tu me ama, Pedro, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, você me ama? Pedro diz, tu sabes. Aí acabou. A terceira resposta... Você tem que jogar para Jesus. Se Pedro fala assim, eu te amo, aí acabava ali o ministério de Pedro. Porque ele tinha que falar a palavra certa. Tu sabes. Conhece o nível do amor que eu tenho, do respeito que eu tenho, mesmo que eu te neguei, mesmo que eu falhei, mesmo isso, mesmo aquilo. Tu sabes. A mesma coisa eu na terceira vez falei, não sei, Senhor. Agora ele falou, então eu vou te mostrar. E aí começou, sabe, as coisas foram abrindo. Que em Isaías 58, você vê que muda a figura do Deuteronômio, capítulo 28, versículo 29, com Isaías 59, 10. O Isaías 58 vai dizer que ainda que estejamos mergulhados nas trevas, o Otílio Canuto está por aí, mesmo que estivermos mergulhados nas trevas, ele, Jesus, faz-nos iluminar como o sol do meio-dia, mesmo que as trevas nos rodeiem, nos venha como uma tempestade, nós estaremos na luz e não mergulhados na escuridão. Aí no Salmo 37, versículo 6, lá vai dizer que a tua justiça vai resplandecer como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não importa a situação. Não importa as trevas te atacar. Você está brilhando. Está resplandecendo no mundo espiritual. Às vezes a gente está numa guerra terrível, mas Satanás não está nos vendo ofuscado, apagado. Ele está nos vendo brilhando, cheio da glória. E ele fica mais furioso, porque quanto mais ele ataca com as trevas, mais eu vou ficar vivo na luz do meio-dia, que é Cristo Jesus. Essa é a importância da oração ao meio-dia. A gente está com bastante gente especial aqui hoje, né? O Otílio está ali,
A Ariel entrou agora também, a Dani já mandou saudade de você. Então, assim, todo mundo que está aqui acompanhando, gente, às vezes pela primeira vez, ou inúmeras vezes nesse bate-papo, já, acho que já está a sexta vez hoje, esse bate-papo não é nada que até um outro bate-papo, o Paulo falou isso também. Ele não é um absoluto da verdade, mas a gente está aqui para trocar experiência, para mostrar a experiência dele, que ele teve com Jesus, as experiências que ele teve, para a gente estar tá sempre caminhando junto. Então, a Eli também comentou que tem o seu estudo do Exterminador do Meio-Dia no YouTube, tem ele. Ela falou que assistiu, até recomendou para o pessoal, só que é um estudo bem compacto ainda, né? Então, tem um estudo um pouco mais amplo, que geralmente ficava nos DVDs, porque no YouTube não dava. A gente agora vai ver se regrava ou se pega. Então, estamos vendo bastante coisa para fazer um estudo mais amplo, né? Porque, como a gente estava falando hoje, é muito detalhado, né, Paula? É muito horários específicos, é muita coisa que realmente, assim, a gente que às vezes quer saber um pouco mais, não tem a oportunidade, porque até no próprio YouTube não dá para colocar tudo isso. É muita informação, se colocar lá, fica. Acho que o pessoal até fica muito confuso com tanta informação, com tanta coisa, muita profundidade. Então, assim, É porque lá ao meio-dia no YouTube tem umas 4 ou 5 igrejas que eu preguei sobre ao meio-dia. Então tem várias mensagens. Mesmo que se eles quiserem, uma completa a outra. Uma praticamente continua a outra. Então dá para dentro do YouTube, tem o meio-dia compacto, né? Não uma mensagem só, mas de mensagens que vieram e uma vai completando a outra. Olha, a importância do meio-dia é tão grande que pessoas que estão agora compartilhando com a gente podem estar com a bênção retida ou a promessa distanciada no tempo. E as pessoas pensam que Deus esquece o que ele prometeu. Deus não esquece o que prometeu. Deus não precisa esquecer de nada. Ele tem a memória eterna. Quando a Bíblia diz que teus pecados eu não me lembro mais, é porque para Deus não interessa mais. Então não interessa, eu não penso. É como eu, tem coisa que não me interessa mais, eu não penso. Então Deus joga para o lado, deixa para lá. Não quer dizer que ele criou uma amnésia provocada pelo sentimento dele. Não, Deus prometeu, Deus cumprirá. Agora é importante, você que tem uma bênção retida, amanhã ao meio-dia, nós vamos começar essa live de clamor, de oração, arrebentando tudo. O tema é exterminando o exterminador ao meio-dia. Exterminando o exterminador ao meio-dia. Dá até um filme de Hollywood, né? Exterminando o exterminador. Né? Agora, no Gênesis, capítulo 18, versículo 1, lá está a base da onde Isaac chegou para Abraão na promessa feita. Abraão esperando 25 anos pela promessa. Neste tempo, Abraão errou, teve um caso com a escrava da esposa, né, Agar, gerou um filho Ismael, mudou, quebrou altares, criou situações variadas, muitas coisas aconteceram com Abraão. Mas logo depois, Abraão entende o propósito. Deus cria uma doutrina para salvar aquela promessa e salva a promessa em Abraão, gerando a circuncisão no capítulo 17. E no capítulo 18, diz assim que Abraão, o Senhor apareceu para Abraão embaixo do carvalho de Mérida, quando este estava à porta da tenda, no maior calor do dia. E aí Deus chegou ali para dizer a Abraão, Sara, tua mulher, vai gerar um filho. E você vai ser pai e ela vai ser mãe. Abraão olha para o anjo e diz assim, olha, eu já sou velho demais. E Sara já encerrou o costume das mulheres. Ou seja, não tem mais hormônio para isso. Sara está com 90 anos. E eu com 100 anos. Chegando aos 199, então Deus fala para Abraão,
Você acha que há alguma coisa, versículo 14 diz, quando Sara riu, o anjo diz, você acha que há alguma coisa impossível pela qual Deus não pode realizar? Daqui um ano eu volto e você estará com o menino nos braços. Caramba, era meio-dia. Um ano depois, o Isaac está nos braços de Sara, no colo de Abraão. Então, ao meio-dia, aquela promessa presa, retida, que você, talvez por cometer alguns deslizes como Abraão cometeu, querer antecipar Deus, querer puxar Deus para dentro do teu propósito, não é você que tem que entrar no dele. Ao meio-dia, você pode destravar essa bênção e gerar o teu Isaac, gerar o teu sonho, gerar o teu chamado. Muitas pessoas não sabem disso, mas essa live serve para isso. Quando o anjo falou para Sara, era meio-dia quando o anjo falou para Sara? No maior calor do dia. Que hora é o maior calor do dia? É meio-dia, o sol está no alto da sua cabeça. Fica A gente lê e relê tantas vezes e acho que é esses pedaços que é importante, porque eu nunca tinha reparado também. Mas está escrito lá, pode ver aí, se você tiver com a Bíblia aí na mão, capítulo 18 do Gênesis, versículo 1, a última parte diz, no maior calor do dia. No maior calor do dia. Pega meio-dia, Jaque, fique em pé no sol, ao meio-dia. Se você tiver sem cobertor, uma cobertura na cabeça, você sente um calor estranho, pesado, porque ele está queimando de cima para baixo. Você não tem sombra, o sol não tem nada para te proteger. Porque quando a gente está no sol inclinado para a direita ou para a esquerda, sua sombra dá um refrigério a você, porque tem uma parte do seu corpo que não está recebendo sol. Agora, ao meio-dia, é do alto da cabeça à planta do pé. Aquele momento de Abraão era meio-dia. Como o caso também, claro, nós vamos explicar isso até em outras também, como o caso também de Josué. Josué, no capítulo 10 de Josué, versículo 12, lá vai dizer quando Deus entregou os cananeus, os amorreus, nas mãos dos filhos de Israel, e os inimigos entregues, lá está dizendo, Josué orou e disse, para sol, para lua, no lugar que você está. E o sol parou até que ele vencesse até o último inimigo. E no versículo 13 diz, e o sol parou no meio do céu por um dia, quase um dia inteiro. Que hora o sol está no meio do céu? Ao meio-dia. Então ali eles venceram os amorreus, porque os amorreus à noite, eles eram habilidosos nas guerras. À noite ninguém segurava eles. De dia você poderia vencê-lo, mas à noite ninguém vencia um danado daquele. Eles andavam em cima de folha seca, pulavam de um galho para o outro, jogavam lança com habilidade, aprenderam a enxergar com felinos, a visão de um felino, de um animal da noite. Então, à noite, ninguém aguentava. E nas trevas, eles eram invencíveis. Agora, na luz do meio-dia, Israel é imbatível porque Deus está no propósito. E eles vencem todos os inimigos. Então, por ali, a gente vê já esses dois modelos. Abraão recebe a promessa e aqui Josué derrota os amorreus e sai vencedor ao meio-dia. Profundo, muita revelação para a gente aprender ainda. Mas está escrito, né, Jé? Está escrito. O negócio é a luz da palavra, né? Mas tem muita revelação que acho que... Será que chega para a gente também? Chega a questão de duas coisas a Bíblia, né? Você tem que ler, meditar e examinar. Então, ler com a leitura literária, meditar dentro de uma alegoria ou dentro de um campo mais alegórico, entender aquilo ali, né? Analógico,
e estudar a profundidade daquilo ali com atenção. Aí você descobre esses segredinhos, essas coisinhas que parecem que não dá mais, mas dá certo. Você olha a história de José do Egito, né? Os irmãos de José, no capítulo 37 do Gênesis, odeiam, tira a roupa dele, no versículo 23, joga ele dentro de cisterna de poço vazio, sem água, cheio de animais peçonhentos. Versículo 25, eles estão comendo pão enquanto José está se acabando. Eles veem a caravana de ismaelitas vindo, vai lá, tira José do poço, vende José. Versículo 30, eles lavaram a roupa de José no sangue de um cabrito, mandaram para seu pai e o pai chorou. José vai ser vendido para o Egito. No 39, José está na casa de Potifar, vendido como escravo. No 40, José está indo para as masmorras. No 42, José está saindo, 41 das masmorras. Vai viver uma história legal. No 42, 43, os irmãos vão chegar. No versículo 16 diz, quando os irmãos chegaram, que José viu Benjamim, ele sentiu um desejo de chamá-los para comer na casa dele. E o sonho de José, que José sonhou, dos 11 feixes curvados, do sol curvado, da lua curvada, não é o pai nem a mãe. O sol são os reis que se curvaram ao Egito. A lua são as nações. Os 11 são os filhos dele, são os irmãos dele. Agora, no versículo 16, diz que ele falou assim, olha, esses homens, eu quero que vocês levem ele para a minha casa, mate o melhor novilha que houver, porque ao meio-dia eu comerei com eles. No versículo 25 diz que eles foram ao meio-dia, levaram presente para José, para comer com José ao meio-dia. No versículo 26, todos eles caíram de joelho ao meio-dia na presença de Deus diante de José. Então, ao meio-dia, não só a promessa feita, não só a vitória sobre o inimigo, mas a própria estrutura se curvará diante daquilo pelo qual Deus te chamou, Deus te determinou, aquilo que Deus te deu como sonho, como ministério, como vocação, como família. E alguém disse que você seria um zero à esquerda, ainda vão se curvar e dizer para você, Deus seja louvado pela tua vitória. Porque o sonho vai acontecer, queira o diabo ou não. José viu a lua curvada, viu o sol curvado, nações e reis, e viu os 11 irmãos prostrados, dizendo, ao Senhor nós submetemos o que desejar da nossa vida. A Bíblia diz que José foi tomado por uma comoção grande e chorou. E declarou para eles, eu estou aqui não foi porque vocês me venderam, eu vim por causa desse propósito, para hoje alimentar vocês e todo mundo. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Quantas coisas tem ao meio-dia que a gente ainda precisa revelar, né? Mas isso que eu te perguntei é uma das perguntinhas que eu queria falar hoje, nem vi o tempo, o Júnior está controlando ali o tempo, mas é uma das perguntinhas que eu queria te perguntar sobre será que a gente é capaz de conhecer tão profundo assim como você conhece? Por que isso? Porque era o outro ponto que eu queria entrar era sobre liderança. Então, assim, eu vejo como você já passou em tantas igrejas hoje no Brasil, fora dela, em tantas questões, então, igreja insalubre ou não, você sempre viu muita coisa acontecer, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. Então, o que a gente vê hoje é de alguns pensamentos, até eu tinha antes, era assim, poxa, não tenho nem coragem de falar com ele. Ele é assim, ó, ele tá no pé de Jesus, eu tô aqui, sou eu na fila do pão, eu tô lá embaixo, então eu não tenho nem como chegar perto dele.
Então, às vezes, você sente que as pessoas ficam receosas de chegar perto de você, de chegar a conversar. Você como líder, você como pastor de igreja, como missionário, o que você, às vezes, até aconselha, né, para quem está assistindo e ainda tem esse pensamento? Onde que é essa linha tênue de honra e de medo, sim, de um temor que é um temor não saudável? Sim, eu já, como missionário, eu abri igreja em vários lugares, junto com Eva, com nossos filhos. Abrimos casas de recuperações em vários lugares do Brasil, fora do Brasil. E trabalhei parte de África, de Ásia, melhor parte de Europa, das Américas. E eu vi muitas coisas e vejo muitas coisas, né? Eu vejo as denominações dentro das suas visões administrativas. Há muitas coisas que a gente releva, porque dá para relevar em termos de liderança. Outras coisas a gente tem que enfrentar, confrontar, né? Porque fica banalizado demais ou fica aprisionado demais as coisas. Eu acho que um líder, ele precisa saber, em primeiro lugar, é que ele foi chamado para tratar de gente e não de animais. É gente, gente igual a gente. Gente que tem as mesmas fraquezas que eu tenho, as mesmas limitações que eu tenho, mas também tem os sonhos individuais. Cada um tem seu sonho. Sonho empresarial, sonho ministerial, sonho de construir coisas, de estudar. Então, você precisa olhar primeiro para as pessoas como você é. Eu acho muito interessante Jesus, o modelo mais perfeito é o de Cristo. Você nunca vê Jesus usando a autoridade dele para oprimir alguém. Nunca vê. Até os inimigos, ele diz assim, o Pai me enviou. E eu faço o que o Pai faz. Quando ele tinha que enfrentar e quebrar tudo, porque aí contradizia, ele entra, pega o chicote, joga tudo no chão, abre as gaiolas, solta os passarinhos e fala, não faça da casa do meu pai um antro de perdição, a casa de mercenário. Então, eu vejo a liderança, cada uma dentro da sua visão, né? Uma vez me perguntaram assim, Pastor Paulo, porque quando as comunidades começaram a surgir, e a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Metodista, né, são as convenções estruturadas, né, de muitos anos atrás, de séculos atrás, vem trazendo uma legalidade doutrinária e trabalhando dentro da legalidade divina, de autonomia. De repente, começam a surgir as igrejas de cura divina, libertação, né? Tipo Brasil para Cristo, Casa da Bênção e Quadrangular. E essas igrejas, elas curam os doentes. Elas fazem o cego enxergar, elas fazem o mudo falar. E vem um novo contexto. E essas igrejas, elas abalam a estrutura mundial. Mas elas são pressionadas pelas outras, porque vem como dita que é falsa doutrina, não sei o quê. Aí, mas só que aí chega o tempo das comunidades. E alguém me questionou, o que é que você acha disso, das comunidades? Eu falei, o que eu vejo é a liderança de Cristo, a facilidade de Cristo distribuir a visão aos visionários. Então, aos visionários, tem uma visão divina que Cristo dá na mão dele, ele transforma aquilo num processo visionário, além de uma visão. Quando o capítulo 6 de João, fica bem claro isso, muito claro. Ali fala 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na outra multiplicação, 4.000, fora mulheres e crianças. Então, nas duas, ele fala assim, pega esse povo, 5 pães, 2 peixinhos, e no outro 7 pães, ele pega esse povo e diz assim, distribua eles para sentar sobre a relva.
30, 60, 50, 70 e 100. Aí você imagina assim, 30 mil pessoas nos dois grupos. 30 mil, vamos dizer que tinha 30 mil. Sentado em grupos de 30, 50, 70 e 100. Quantos grupos vai dar? Vai dar muito grupo. Só que ali vai ter as igrejas pequenas, 30, as igrejas médias, 50, as igrejas grandes, 70 e as megas igrejas, 100. Mas quem alimenta a igreja média? É os pequenos grupos. Da onde vem, então, aquela... Creio que Jesus falou, olha, coloca lá a placa, ajudar, vai distribuindo. E aquilo é placa. Então, a liderança de hoje precisa entender que as denominações pertencem a Cristo. E um líder relevante é aquele que reconhece na ovelha a doutrina que ele ensina, que é muito importante isso. Andando pelo mundo afora, eu vi muitas coisas e vejo. E eu acho que uma liderança, para ser uma liderança perfeita, uma liderança aproximada do que é bom, é ter em Cristo o exemplo. Distribuir e confiar a quem ele distribui. Sim. Danilo falou alguma coisa agora. Gosto do que o apóstolo Djalma fala, né? Que somos diversas bandeiras de um único exército. Que é isso que você também concorda, né? Acabou de falar, assim, independente da igreja, as placas, denominações, a gente está no mesmo propósito. Acredito, assim, que a questão também da gente, como liderado, tá sempre com você, tá sempre com pessoas até Djalma, Tornelas, todo mundo assim, a gente às vezes se sente um pouco receoso, né? De estar perto, de falar, o que eu vou falar perto do pastor Paulo? Eu já ouvi falar, já escutei um jovem falar, se o Paulo me aceitou, todo pastor agora me aceita. Então, assim, como a gente tem uma visão tão limitada, às vezes, de achar que vocês estão num patamar e o Senhor. E não é, né? É uma coisa assim tão distante. Sendo que Deus é o único. Deus a gente está sempre no mesmo. E como você falou, José não estava lá em cima. Só que Deus honrou. Então, tem cada ponto. Imagina se há 40 anos atrás alguém ia ter medo de chegar perto de você. Há 40 anos atrás era um bicho. Ia ter medo por outro motivo. É verdade. Ia ser um outro tipo de temor. É verdade. Então, Mas a gente participou de muitos eventos, de convenções, a gente participa ainda. Antigamente participava muito. E às vezes as pessoas chegam perto do Júnior, do Tilico, para aproximar da gente. Porque eles queriam conversar. E aí tinha medo, temor, gente. Não existe isso. Eu sempre gostei do meio do povo. Eu gosto mesmo. Para mim não tem. Eu não acho que eu tenho nada sobrenatural de liderança. Eu acho que eu tenho um mundo espiritual bem aberto, bem conceituado em Cristo, sabedor do que porto. Eu porto alguma coisa extraordinária na minha vida ministerial e espiritual. Eu conheço isso, mas isso não me faz ser melhor do que ninguém. Não me faz me sentir melhor ou maior. Pelo contrário, às vezes eu me sinto necessitado de um abraço ministerial, né? De lideranças que entenda que, às vezes, minhas pregações elas são meio loucas, pela minha mente louca, então busco as coisas, alguém depois diz para mim, Canuto, cara, você pregou tanto que eu não entendi nada. Falou, rapaz, me ajuda. Você colocou umas coisas muito fortes, cara. Traz até temor na gente. Então, eu acho que se um líder se envolver como Cristo se envolveu, Jesus era muito bacana, gente. Jesus era solto.
Um líder liberto, ele tem liderados libertos. Um líder liberto, ele tem uma alma liberta, é uma alma viva. O problema é as prisões do juízo, do julgamento, da questão de ser inferior, superior. Isso é besteira. Jesus poderia exercer um poder diferente na terra, mas não, ele exerce o que ele tinha que exercer. Fazer acontecer. Faz acontecer. As pedras vêm, bate, mas volta, meu irmão. As agulhas vêm, fura, mas para. O vento, tempestade tem que passar. Dor tem que passar. Você não pode se achar superior. Às vezes, as pessoas sentirem assim, é normal pelo ser humano, mas não existe isso. E nos líderes que eu conheço como líder de verdade, não existe isso. Conheço uns caras soberbos também. E não me toca, sabe? Se você chegar para ele e falar, ô pastor, ele fala, eu sou apóstolo. Né? Uma vez eu cheguei numa igreja de um cara que eu já conhecia há muito tempo. Cheguei lá, fui pregar, convidado dele. Quando eu cheguei, o telefone me falou, agora eu sou apóstolo, Canuto, Deus me ungiu apóstolo, não sei o quê. Aí cheguei lá, quando eu entrei na igreja, falei, fulano, ô pastor, ele, eu sou apóstolo. Aí o Tílio Canuto está aí, ó, Jesus não veio para condenar. Então, o Tilico é um exemplo disso, né? Médico, a gente também fica. Vou chegar perto do médico. E o Tilico, pô, é um menino super. Tranquilo. Então, e vamos fazer uma live com ele sobre. Vamos fazer uma live com ele sobre coronavírus. Tilico, vamos. Imagina, chegar alguém perto dele. E aí, Tilico? Não. Agora não é mais Tilico. Não, esse cara falou para mim, eu sou Canuto. Está diante dos meus pastores. Eu sou apóstolo. Ele falou, eu falei, cara, eu vou pular, eu vou sair de ladinho aqui, eu vou sair sapateando, tanta unção que eu estou vendo em você. Aí falei com ele meio sério depois, falei, cara, se você pensar isso, para que você me chamou para pregar na sua igreja? Ele me pediu desculpa, ele deve estar até participando da live por aí fora, ele pediu desculpa. E é bom que ele até ouça isso, para ele saber que eu ainda lembro daquele ignorante dele. Então, quer dizer, para que isso? Usar um título, que é nada mais do que uma função ministerial que Deus te dá. É um portal, o que é os 5 ministérios? São portais. Portais que tem que nivelar e aprumar, para que a porta da visão encaixe, porque todo portal ele é medido pelo nível e pelo prumo. A parte de cima horizontal é nível, a vertical é prumo. Se o apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre, tiver nivelado, você vai ter uma igreja nivelada, não tem soberba, não tem prepotência. Se ele tiver aprumado, a porta encaixa. Agora, se a porta pode vir aprumadinha, niveladinha. Se o portal não tiver nivelado, a porta não encaixa. Por que muitos ministérios estão com visão quebrada? Porque eles esquecem que são portais, estão desnivelados pela soberba, pela ingratidão, pela prepotência, pela ganância, e a porta não encaixa, ou aprumado ou nivelado, porque a porta tem que também vir nivelada. Se eu estou bem nivelado, eu gero líder nivelado. Se eu estou bem aprumado, eu gero líder aprumado, que são as portas por onde vai passar todo o propósito de Deus. Glória a Deus, a gente acha esse prumo todo dia, né? Todo dia. Está escrito lá no livro de Amós. Isso aí. Prumo e nível. A Eli e o Dan também comentaram assim, de que às vezes a gente fica pertinho de você, pertinho desses líderes, só para ficar ali quietinho, só para pegar por osmose, né? Só para pegar um pouquinho. Eu acho que esse tipo de honra, que é a honra saudável, né?
vem por meio de uma liderança saudável também. Isso É aí uma é honra que eu vejo maravilhoso. como a Eva recebe aqui na casa dela, às vezes, para um jantar. A gente vê, nossa, Eva, mas para que tudo isso? Para que guardanapo disso? Mas é o meio dela mostrar. Daqui a pouco ela me grita ali. É o meio dela mostrar a honra por quem ela ama, né? Por quem... Então, é um tipo de honra. A gente não precisa ter medo, mas é uma honra. Não, honrar é uma coisa, né? Porque eu gosto da palavra honra. Não, às vezes, o que eu ouço as coisas sobre honra muito superficial, que é mais agradar o fulano. A honra do agradar. A palavra honra, no hebraico bem arcaico, antigo, uma vez eu estudando com Jesus, ele falou, vou trazer um material para você. Chegou um material sobre honra, no hebraico arcaico mesmo, antigo, quer dizer, honra é você subtrair o melhor a quem você honra. O melhor de quem você honra. Então, e o pior ao mesmo tempo. Se você honra a Deus, você extrai o melhor que Deus tem, o melhor de Deus. Se você o desonra, você extrai o pior que Deus tem. Na sua ira, na sua justiça, no seu juízo. Agora, a pessoa que honra, ele vai extrair. A pessoa que me honra, ele vai extrair o melhor que eu tenho para ele. Eu vou dar o melhor para ele, o melhor que eu tenho de alegria, o melhor que eu tenho de oração, o melhor que eu tenho de unção, o melhor que eu tenho de atenção, porque ele me honra. Se honra Jesus, eu vou extrair o melhor de Jesus. Aquilo que é mais sublime dele, ele vai me oferecer, porque eu estou honrando a Jesus. Então, essas pessoas, às vezes chega tímida assim, mas é um passo de honra, ele está honrando a pessoa, ele está dizendo assim, eu queria até chegar mais próximo, mas pelo temor, pelo respeito, pela honra, aí ele não sabe, mas naquela hora ele está extraindo melhor. Porque naquele momento, se eu viro para ele e vejo um sorriso, eu vou tocar na mão dele, eu vou abraçar, eu vou conversar, eu vou liberar uma palavra, um tempo que às vezes eu nem podia, eu libero. Pela honra, a pessoa extrai o melhor do outro. Sim. O Rubem, lá da igreja, também mandou agora. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É bem o que a gente estava falando agora há pouco, né? Sempre fazer algo mais do que Deus pede, né? Sempre ir a fundo. E acho que além disso é ter uma constância, né? Eu tenho uma experiência sobre isso de que quando eu tinha me recém-convertido, eu lembro que sempre tem aquela sede de você estar lendo a palavra, tipo, um livro por dia. Eu leio Mateus todo hoje, leio Lucas toda manhã, e sempre quer conhecer mais. E aí o pessoal da igreja falava, li 3 capítulos hoje. E eu falava, nossa, só 3. Tava me achando na frente, né? Só que com o tempo eu fui aprender o quê? Não se trata da quantidade, se trata da constância também. Porque a gente, depois de anos, a gente fala, pô, já li a Bíblia tantas vezes, nem preciso mais. A gente esquece que Deus trata mais do que isso, é mais a constância. Então, a palavra é viva, você tem que ler todos os dias, independente. É porque, quando a gente entende o que é servo, né? Servo é escravo. Então, Jesus, ele foi além, ele disse, eu não vou chamá-lo de servo, né? Não vou chamar disso, eu vou chamá-lo de amigo, porque o amigo tem mais intimidade. Jesus é fenomenal, gente. Quer um modelo bom? Siga Jesus. Porque é um modelo que ele não vai deixar de te chamar atenção quando necessário for. Mas também não vai falar de você ali na esquina. Ele não chegou lá, Pedro, João, Pedro está me dando trabalho, Pedro está criando problema, Pedro vai me negar, você vai ver, João. Olha, presta atenção, Pedro vai me negar. Não, ele chega para Pedro e diz, Pedro, você vai me negar. Pedro diz, eu não vou, estou pronto para morrer. Pedro, escuta, você vai me negar. Não, eu estou pronto para ir preso, seja o que for, contigo eu vou até não sei aonde. Vou até a morte. Jesus falou, então o galo vai cantar
E quando o galo cantava, você já me negou 3 vezes. Esse é o líder que chega para ajustar. Mas mesmo assim o cara vai lá, nega ele. Está escrito que Jesus, olhando por cima do ombro, lá no Lucas, capítulo 22, verso 61, Jesus olhando por cima do ombro, viu Pedro que estava lá para trás. E Pedro olhou para Jesus, viu Jesus olhando para ele. Jesus já estava para frente. Pedro chora amargamente, vai atrás e vira o pregador do Pentecoste. E aí? O problema é que o líder de hoje, eles falam com terceiros, mas não fala com a pessoa. E eu gosto de falar com a pessoa. Se eu tiver que falar, eu falo para a pessoa. Porque eu acho que isso é uma liderança relevante. E chamar, às vezes, não canta, chama ali. Jesus não falou aquilo abertamente. Falou, olha, Pedro, vem cá. E tratou Pedro. Assim é um líder. Eu acho que um líder bacana é o líder que trata, é o líder que conversa, é o líder que bate papo. Eu formei muitos discípulos. Nós definimos o destino final de uma pessoa. Acabou o tempo aqui, o Júnior está chegando aqui, o negócio está acabando. Mas aí vamos deixar então para nossas conversas continuar, porque vai acabar, falta 2 minutinhos já, aqui aí. Não, a conversa foi boa hoje. O Saulo Oliveira ali também participou agora. Falou que tem saudade de você, que honra muito e que sempre saem umas pérolas, né, Saulo? Se for pérola no sentido de pérola, sou eu. Se for pérola, de honra, de pérola, é dele. Então, assim, Saulo, muito bem-vindo também, todos vocês. Gente, a gente vai estar sempre aqui no bate-papo, bem descontraído, bem explicando algumas coisas, esclarecendo. A agenda também de lives. Então, amanhã, ao meio-dia, a gente espera todo mundo para a oração do meio-dia. Foi o que o pastor Paulo falou, não precisa ficar 1 hora se você não tem o tempo, mas, poxa, se você quer ter o resultado da dona Ana, pelo menos 10 minutinhos lá, vamos intensificar um pouco mais, vamos estar lá junto e vamos estar junto nas próximas lives também. Independente do número, são pessoas. É importante, sabe, Jair, até que a pessoa ligue, mesmo que ela não possa participar ali, ela liga o celular, coloque lá o Instagram, ao meio-dia, né? Paulo Canuto ali, como é que escreve lá, você que sabe, explica melhor. Então, PR Paulo Canuto com 2 Os no final. Então, PR Paulo Canuto com 2 Os. Então você pega, entra ali, deixa ligado, funciona que a gente vai quebrar tudo para eles. E vai quebrar, somos nós, vamos levar a igreja a orar e vencer ao meio-dia, no nome de Jesus. Está no final, já. Isso aí. Deixa uma mensagem aí pra gente e vamos encerrar, que já deu horário. Deu aí. Então Deus te abençoe, já. Amém. Escreve meus pedidos de oração amanhã, meio-dia. Pessoal, mandar pedido de oração, vários pedidos de oração. Nós estaremos orando ao meio-dia. Que Deus te abençoe, já que o Júnior está vendo aí. Tchau. Tchau. Cadê o Júnior que vem? O Júnior sumiu.